Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aí dando continuidade à nossa série Milagre de Jesus e hoje nós vamos então trabalhar a aula número 5, que é o Milagre de Jesus andando sobre as águas. Gente, provavelmente vocês vão ver que a aula de hoje ela vai ser um pouco diferente das demais porque não vai ter interação, porque eu já dei essa aula, mas nós tivemos um pequeno probleminha para gravar, para colocar no YouTube. Então eu vou dar aula direto, você não vai aí ver, no caso, o pessoal fazendo perguntas ou contribuições, como de costume, mas para você ter esse conteúdo aí no YouTube, para você poder acompanhar, tem pessoas aí, graças a Deus, de vários lugares acompanhando essa série com a gente, então a gente vai regravar, estarei então regravando essa aula, aula número 5, Jesus anda sobre as águas, e eu te convido aí para fechar os olhos e a gente orar nesse momento, para dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por esse privilégio de poder estudar a sua palavra, e pedimos que o seu Espírito Santo ilumine nossas mentes, ilumine os nossos corações, para que o Senhor venha a ser glorificado, Deus, por meio desse conhecimento. Conhecimento esse, Pai, que não venha nos trazer orgulho, ou nos venha trazer soberba por sabermos mais a sua palavra, não. Mas que esse conhecimento nos ajude a amarmos mais o Senhor e mais os nossos próximos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje, como eu disse, aula número 5, Milagre de Jesus anda sobre as águas. E eu peço que você me acompanhe aí no texto base, que é Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21, que diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Então, você pode acompanhar aí, né, a introdução que eu fiz, que diz o seguinte: após alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus despediu o povo. Lembrando que esse episódio aqui, gente, é logo após a aula passada, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, ter alimentado toda aquela multidão, ele despediu a multidão e falou para os seus discípulos, então, que eles entrassem no barco e fossem à frente, atravessando aí o lago, né, eu coloquei entre parênteses Mar da Galileia, porque é o lago da Galileia, né, e aí eu já expliquei isso algumas vezes na igreja, mas é sempre bom relembrar. Naquela época se chamava de Mar da Galileia, o que na verdade é um lago. Você encontra como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é tudo o mesmo local. Então, obviamente que se fosse hoje, não falaria que era um mar, mas um lago. Então é um lago que naquela época, né, se chamava de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Então Jesus ele mandou que os seus discípulos fossem à frente em direção à cidade de Betsaida, e ali ele se retirou sozinho e foi para um monte orar e ter comunhão a sós com o Pai. Já é importante eu falar alguma coisa aqui. Muitas pessoas têm a prática, né, de ir orar no monte. E aí atualmente isso na verdade virou até uma prática, vamos colocar assim, pentecostal ou neopentecostal e tal. Mas gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com pentecostalismo você ir a um monte orar. Entendeu? E também não quer dizer que em um monte orar a sua oração vai ser mais poderosa ou vai ser diferente de você orar no seu quarto porque Deus vai ouvir melhor. Não tem nada a ver. A questão aqui é o seguinte: Jesus ele se retirava no monte porque era um local isolado. E ali ele ia ter comunhão com o Pai, a sós, entendeu? Lembrando que ele e o Pai são um, então ali eles iam ter a plena comunhão deles a sós, sem toda aquela movimentação que sempre estava com ele ali, da multidão, Jesus sempre instruindo pessoas, fazendo milagre, curando, então ali ele se retira a sós. E outra, para também nos dar o exemplo de que ele, sendo o próprio Deus, precisava desses momentos de se retirar para ter esse momento de comunhão com o Pai, quanto mais nós. Então, por exemplo, você pode ter um momento como esse no monte? Pode. Se você se dá bem, se você gosta, se isso te inspirará, sensacional. Na nossa igreja mesmo, eu e alguns amigos, a gente sempre estava indo. Aqui na cidade próxima, Iracemápolis, ia lá e a gente orava e ficava até o nascer do sol lá orando, e era muito legal, muito legal. Momentos esses que a gente ficava muito mais lá do que nas nossas próprias casas. Então, maravilha. Não porque é o monte em si, mas porque neste local a gente ia lá e orava muito mais tempo, orava pelos outros.
Então, agora você pode fazer na sua igreja? Pode. Pode fazer na sua casa? Pode. Lá no Espírito Santo, por exemplo, que estado que eu sou natural, né, natural de Vila Velha, Espírito Santo, lá é muito comum as pessoas irem à praia orar. Então, o local, gente, ele é só uma representação do momento que pode ser muito maravilhoso em sua oração ali, em solitude. Mas não quer dizer que o local interfira na sua comunhão com Deus. Não, o local é só um local. Então, se você se sente bem, maravilha. Só tome cuidado aí, né, dependendo do horário que você for. Às vezes esses locais são desertos, etc. Maravilha. E aí, você pode seguir aí, acompanhando o próximo slide, que vai falar sobre a tempestade. Então, já era tarde da noite, quando os discípulos, já distantes da praia, enfrentaram uma tempestade que os deixou aterrorizados. Provavelmente eles se questionavam o porquê de Jesus tê-lo mandado sair do barco sozinhos pela noite. Então vamos lá, refletir sobre isso. Jesus os despediu, eles estavam então, segundo o texto, uma distância aí de 5, 6 quilômetros da praia, já estavam relativamente distantes. Então quando vem essa tempestade, segundo os historiadores, era comum algumas tempestades acontecerem ali naquela região, que era um lago rodeado de montanhas, e às vezes entrava uma corrente de vento que se afunilava ali entre as montanhas, e quando ia para esse lago, uma tempestade se levantava repentinamente. Então, segundo eles, é comum isso lá na região, até hoje. Então, provavelmente, eles estavam enfrentando isso aí. Só que a diferença daquela época para hoje é que hoje as embarcações são muito maiores, muito mais tecnológicas. Então, essas tempestades hoje, elas não fazem diferença quase nenhuma nos barcos. Mas naquela época, pensa, os barquinhos muito menores, era uma outra estrutura. Então, provavelmente ali, né, realmente era algo aterrorizante. E aí pensa que não é como hoje, que os barcos têm refletores, muita iluminação. Não, então provavelmente eles estavam num barquinho, no máximo com uma iluminação ali de um lampião, entendeu? De querosene, queimando alguma coisa ali para iluminar. E eles estão ali à noite e, como eu coloquei, provavelmente se questionando, né? Poxa, por que Jesus mandou a gente vir? Olha essa tempestade, a gente vai morrer. Pensa o desespero. E no outro ponto já coloca assim, com certeza eles se perguntavam onde estava Jesus naquele momento tão difícil. Então eu coloquei, provavelmente eles se questionavam do porquê, porque de fato não há um relato bíblico dizendo que eles se questionavam quanto a isso, então é só uma suposição que eu tenho. Mas sem dúvidas, eles se perguntavam onde está Jesus no meio dessa tempestade. Gente aqui praticamente naufragando, desesperados e se questionando onde estaria Jesus, pensando até que, nossa, ele nos abandonou, ele mandou a gente vir sozinho e tudo mais. E enquanto eles expressavam essas preocupações, de repente eles viram alguém caminhando sobre as águas do lado. Como eu disse, pensa, pouca iluminação, está ali desesperado, completamente louco ali de medo, e você vê uma silhueta de um ser humano andando em cima das águas. E aí, como uma pessoa poderia caminhar sobre a superfície da água como se fosse terra seca? Então, sem dúvida, eles ficaram ali apavorados, como nos diz o texto. E aí a gente vai, então, para o outro slide, né, que eu coloquei um fantasma, porque de repente, nesse desespero, né, vendo ali uma pessoa andando sobre as águas, um deles gritou, é um fantasma. E todos concordaram que era um fantasma. Um aparecimento ilusório, um espírito demoníaco flutuando como fantasma acima da água, e eles ficaram realmente aterrorizados. E eu coloquei, né, uma informação aí que diz o seguinte, você já percebeu que em situações de dificuldades sempre pensamos na pior quando avistamos algo? Nosso cérebro sempre foca na tragédia. Então eu lembro sempre, no meu quarto tem aqueles... minha esposa chama de mancebo o nome daquilo lá. Sei lá como é que é o nome daquilo. É um troço que tem uns ferros, assim que você pendura bolsa, pendura calça, pendura roupa lá. Então. Cabideira, um negócio desse aí. E aí, a gente coloca um monte de roupa lá, eu penduro boné e tal. Você apaga a luz, você olha, às vezes vem a luz da janela assim, né? Um pouquinho de claridade. Você vê uma pessoa. Nunca que eu penso assim, né? Nossa, um anjo veio aqui me visitar. Sempre é um capiroto, né? Que você já fica, isso, acende a luz. Então sempre numa situação, às vezes, escuro, desespero, a gente sempre vai pensando pior. Por exemplo, você andando numa rua e tá lá com medo, num lugar meio deserto, vira uma pessoa. Dificilmente a gente tem uma pessoa, até que... Não, geralmente, nossa, isso foi um ladrão, isso foi um sequestrador. Então é super comum. O nosso cérebro ele funciona assim, né? Numa situação de medo, de apreensão, quando algo aparece, a gente nunca tende a pensar que algo é bom.
mas sempre é algo ruim. E esses homens, obviamente, foram da mesma forma, né? E aí, então, ouviram uma voz conhecida, a voz de Jesus dizendo-lhe: sou eu, não tenham medo. Jesus não havia os abandonado. Ele estava orando e, sem dúvida, seus discípulos estavam presentes em suas orações. Então, lembra que Jesus os mandou ir para o outro lado e chegar na cidade de Betsaida, porque ele ficou ali orando em comunhão com o Pai. E não tenha dúvidas que ele ficou intercedendo também pela vida dos seus discípulos. Por quê? Sem dúvida, ele apresentava a vida deles diante do Pai, em oração. Então, às vezes, a gente acha, né, que, nossa, eu estou abandonado, eu estou passando por uma situação de dificuldade. Gente, não tenha dúvidas. Jesus sempre está conosco, mesmo que a gente não perceba, mesmo que aparente que ele está distante, que ele esqueceu de nós. Não, ele sempre vai estar ali e no momento certo ele virá ao nosso encontro para nos socorrer. Ele sempre está conosco, mas no momento certo ele nos socorre. E aí você continua, né? E aí você vai ver que vem um slide de o milagre acontece. Em todas as aulas a gente tem um milagre específico falando sobre o milagre acontece. Lembrando que a série são milagres de Jesus. E aí acontece o milagre, que é o quê? Mas agora Jesus queria fortalecer-lhes a fé e mostrar-lhes que ele controlava até mesmo os elementos da natureza. Então pense, quando Jesus ele está ali caminhando sobre as águas, gente, isso é um milagre. Isso é um milagre. Então ninguém consegue caminhar sobre as águas dessa forma. Então ali já estava acontecendo um milagre. E os discípulos presenciaram o milagre de Jesus exercer seu poder total sobre a natureza. As forças físicas eram totalmente submissas a ele. Então entenda, gente. Jesus ele é o criador de todas as coisas, tá? Didaticamente falando, se divide assim na teologia. Deus Pai arquitetou, Deus Filho executou, e o Deus Espírito é aquele que nos convence que esse Deus existe e fez todas as coisas. Então, o Deus Filho que é o Criador, não é o Deus Pai. As pessoas tendem a achar que não, foi o Deus Pai. Não, então, por exemplo, lá no Éden, no princípio, Jesus foi aquele que executou a criação. Sabe? Ele sempre existiu, ele sempre foi Deus. Ele só veio num período histórico aqui na Terra, mas ele sempre existiu. A Trindade sempre existiu. Então Jesus ele é aquele responsável pela criação. Então Jesus é aquele que cria todas as coisas e obviamente ele criou as leis físicas. Ele criou todas as leis que regem o nosso universo, leis da natureza, leis físicas e qualquer tipo de lei. Então obviamente que tudo isso é submisso a ele. Ele controla tudo isso muito bem. Porque ele é Deus, ele é o criador dessas coisas. E aí, no Evangelho de João, que é o que a gente leu, não foi relatado. Mas no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, vemos que este mesmo milagre de Jesus, andar sobre as águas, gerou uma grande reação em Pedro. Aqui simplesmente diz que quando Jesus disse para eles, não temam, não tenham medo, sou eu, eles ali o receberam no barco. E assim ficou o relato do Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, essa mesma história, vem um detalhe aí que João não relatou, que conta que diante dessa afirmação de Jesus, de não tenham medo, sou eu, Pedro diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí, a gente vai para o próximo slide, que é uma discussão bem interessante, que eu coloquei aí, fé ou garantia humana? Como assim fé ou garantia humana? Você vai entender. Olha o que eu coloquei aí. Pedro recebeu uma resposta afirmativa de Jesus. Quando ele falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. E Pedro saiu do barco e foi caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. Ou seja, Jesus estava executando o milagre de andar sobre as águas e Pedro, quando recebe a resposta afirmativa de Jesus dizendo venha, ele também vivencia esse milagre, porque ele também caminha sobre as águas. E aí existe, então, a dupla opinião dos teólogos aí a respeito deste fato. Alguns teólogos afirmam que isso foi um grande ato de fé do apóstolo. E é o que eu mais vejo sendo pregado. Na verdade, eu acho que eu nunca ouvi uma pregação falando diferente de que eu já ouvi desse texto aí. Não ouvi muitas pregações também desse texto, mas todas que eu ouvi, geralmente as pessoas evidenciam essa fé de Pedro, dizendo, não, Pedro teve muita fé. Tem até umas frases de efeito que diz assim, não critique quem afundou se você não teve fé de sair do barco. Aí você fala, nossa, Pedrão,
teve fé. Mas que ele afundou depois ali, ele teve fé, teve ousadia. É a fé ousada e tal. E muitos valorizam essa fé de Pedro. Por mais que depois ele tenha dado uma vacilada, muitos valorizam. Já outros acreditam que ele se apoiou na cultura rabínica, de que o discípulo faria tudo o que o seu mestre fazia. Logo, se Jesus estava caminhando sobre as águas, ele também conseguiria. Isso aí é a cultura rabínica que de fato se afirmava isso. Porque qual era a lógica de um rabino e seu discípulo? Tudo aquilo que o rabino fazia, com anos de aprendizado, o seu discípulo também conseguiria fazer. Até chegar um momento, que seria aos 30 anos, pela cultura normal rabínica, aquele discípulo superaria o seu mestre em algumas questões e esse mestre então daria o título a ele de rabino. Então ele se tornaria ali um rabino, um mestre. Então, de fato, Pedro poderia mesmo ter se apoiado nessa cultura aí de falar assim, bom, se for Jesus mesmo andando sobre as águas, eu sou discípulo dele, então eu também vou conseguir. Então, se é o Senhor mesmo, manda eu ir para ver se eu consigo. O fato é, independente se você acredita que isso foi uma grande fé de Pedro, ou se você acredita que ele se apoiou numa garantia humana ali, de uma cultura, independente disso, você pode escolher tranquilamente qual forma crer. Você não vai ser mais crente pensando de uma forma ou pensar de outra, não. Independente da forma que você enxergar, o fato é que enquanto Pedro estava focado em Jesus, enquanto ele estava caminhando, seja por uma grande fé, seja por uma garantia humana de uma cultura, enquanto ele estava olhando para Jesus focado em Jesus, ele estava realmente andando sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e ele focou nos ventos, na força do vento, no tamanho das ondas, ele afundou. Então, como eu disse, independente se você entende que foi uma grande fé de Pedro ou se foi uma garantia humana que ele se apoiou, o fato é, enquanto ele estava olhando para Jesus, focado em Jesus, beleza. Quando ele começou a olhar para os lados e reparar mais nas adversidades do que no Mestre, do que no Cristo, do que no Deus vivo, ali, homem encarnado, ele afundou. E aí, no momento que ele desviou o olhar do Senhor e viu a força do vento das águas, ali então houve esse naufrágio aí do Pedro. E aí você pode caminhar comigo aí, junto para o próximo slide, que diz socorro bem presente. E eu coloquei, antes de Pedro afundar completamente, ele gritou por socorro. E Jesus o segurou imediatamente e disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvidou? E o conduziu ao barco. Então, gente, como se Jesus estivesse dizendo para ele assim, Pedro, por que você duvidou? Por que você foi olhar para as dificuldades? Quando você estava olhando para mim, com seu foco em mim, com a sua mente em mim, você estava vivenciando um milagre. Quando você for olhar para as circunstâncias ao redor, para o tamanho das ondas, para o vento, ou seja, para as dificuldades, você naufragou. Só que, antes de afundar completamente, ele clamou e Jesus o socorreu na hora exata e o conduziu ao barco. Jesus demonstrou para Pedro que sua capacidade não vinha de si mesmo, seja por uma fé maravilhosa, mas fé essa que se olha para Jesus e desvia, afunda, ou simplesmente por ser um discípulo dele. Então Jesus quis dizer o seguinte, Pedro, não é porque você é meu discípulo que você vai conseguir andar sobre as águas, e não é também, ou porque você tem uma grande fé. Você vai estar vivenciando os milagres quando você estiver focado em mim. Mas, ou seja, que Pedro precisaria sempre estar focado nele para não afundar. E no momento que eles entraram no barco, o vento parou de soprar e as águas se acalmaram, configurando mais um milagre. Então não houve só o milagre de Jesus andar sobre as águas e Pedro andar sobre as águas. Houve o milagre também de quando eles entraram no barco, o vento cessou e obviamente o mar se acalmou. Então, além de tudo, Jesus demonstrou que ele domina sobre até mesmo as forças da natureza. E é louco a gente pensar, né? Porque pensar aí que existem terremotos, maremotos, que o ser humano parece que vira um brinquedinho, né? Perto da força da natureza, um furacão, um ciclone. E aqui Jesus ele mostra que até sobre isso ele tem poder. E aí, com Jesus a bordo, os discípulos continuaram a viagem e chegaram a outra margem, sãos e salvos. E aí, então, agora, a gente caminha para os princípios práticos envolvidos
nesse milagre aí. Porque não adianta, gente, eu somente expor os milagres, porque aí fica uma aula, maravilha, é bom ter conhecimento. Mas é muito importante que a gente também extraia princípios práticos para a nossa vida a partir dessas histórias e dessas narrativas de Jesus. E aí a primeira que eu destaquei aí, obviamente pode ser que você encontre outras, eu destaquei aqui 3, sempre destaco 3. É que Jesus ele é o criador de tudo. E qual que é o princípio prático envolvido no entendimento que a gente deve ter que Jesus ele é o criador de tudo? É que na maioria das vezes que os discípulos entravam no barco com Jesus, o milagre acontecia. Então, quando os discípulos entraram no barco e Jesus estava presente, eles não pensaram nada a madrugada inteira, e Jesus disse para eles, entra de novo, vai lá e joga do outro lado. E eles obedeceram, tiveram lá a grande pesca que nem conseguiram carregar os peixes, tudo tiveram que pedir ajuda de outros barcos. Beleza. Outra vez que eles estavam ali no barco, foi a vez que Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade. Mas também teve uma outra vez que Jesus estava no barco com eles dormindo e também se levantou na tempestade, eles ficaram desesperados, falaram, Jesus está morrendo, você não se importa. E Jesus acorda e também acalma a tempestade. Então, quando se fala em discípulos, barco e Jesus, vem milagre por aí. E como Jesus poderia controlar as leis da física e da natureza? Pois ele, como eu já disse, é o criador do universo. E porque sua divindade tem autoridade sobre tudo. E diante dessa afirmação, podemos desenvolver nossa fé, ainda mais em Jesus, crendo que não há impossíveis para ele em qualquer área de conhecimento, seja na medicina ou na meteorologia. Por que a gente entender que Jesus ele é o criador de tudo tem um excelente aspecto prático na nossa vida? Porque, gente, Jesus é Deus. E ele pode fazer todas as coisas. Agora, porque ele pode fazer todas as coisas, quer dizer que ele vai fazer todas as coisas que a gente acha que ele deve fazer? Não. Não. Por quê? Porque ele é Deus e não a gente. Porque se ele fizesse tudo que a gente quer que ele faça, ele seria nosso empregado. Nós seríamos Deus, ele seria nosso mordomo. E não é assim. Mas crer que ele é o criador de tudo, que ele domina sobre tudo, aumenta a nossa fé, amadurece a nossa fé, motiva a nossa fé. Sabe? Aumenta nesse sentido de fazer com que a nossa fé evolua. Então, por exemplo, se você está numa situação de uma pessoa com câncer terminal, cara, o mesmo Deus que criou o ser humano é o mesmo Deus que pode simplesmente dissipar o câncer de uma pessoa. Agora, quer dizer que ele vai fazer isso? Não necessariamente. Mas eu vou ter fé que sim. Eu vou crer que ele pode fazer. Então entenda, gente, orar não quer dizer que Deus vai fazer a nossa vontade. Orar é nos conduzir a cada vez mais estarmos conectados com a vontade de Deus. Então, quando eu tenho fé e eu peço para Deus curar um câncer, se esta minha oração estiver alinhada com a vontade de Deus, isso vai acontecer, a cura vai acontecer. Mas pode ser que Deus tenha uma cura muito maior para aquela pessoa, que é a cura eterna. Ou seja, ele leva aquela pessoa desse plano material por meio da morte para a presença dele e essa pessoa estará no céu sem dor, sem desigualdade, sem sofrimento, sem câncer, sem nada. É a cura plena, ou seja, a eternidade. Então, isso motiva e desenvolve a nossa fé para a gente entender que não há limites para Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui à praia, né? Há uns dias atrás aí, e a gente olhou a previsão e estava todos os dias de chuva. E eu olhei e falei, nossa, todos os dias de chuva. Aí eu falei, Deus, poxa, faz tanto tempo que eu não vou à praia. Se eu podia dar uns 2 diazinhos de sol ali, pelo menos ficar 4 dias, uns 2 diazinhos de sol ali, pelo menos. E eu ainda fui detalhista, que eu falei assim, mas não precisa ser aquele solzão não, sabe, Deus? Aquele solzinho, sabe? Mais ou menos, porque eu vou estar com as crianças, aí se for um solzão também, né? Vai ter que passar muito protetor, elas vão poder ficar pouco. Então um solzinho, sabe? Aquele solzinho mais pra ficar um calorzinho, mas um climinha também fresco. E, gente, eu orei pedindo isso a Deus mesmo. Agora, isso iria acontecer? Eu falei, Deus, se a sua vontade for de chuva 4 dias plena, hein? Mas se essa minha oração estiver alinhada com a sua vontade, louvado seja o seu nome. Gente, chegamos lá, tivemos 2 dias de sol e um sol ameno mesmo. Ou seja, aconteceu exatamente como eu pedi. É porque eu tenho uma fé muito gigante. Não, irmão. Eu simplesmente creio que Deus ele é o criador de tudo. Ele é o Deus que faz chover, é o Deus que faz dar sol. Agora, se o propósito dele, soberano, fosse 4 dias de chuva
para algo muito maior do que simplesmente o meu final de semana ali com meus amigos e minha família, amém, eu ia estar feliz do mesmo jeito. Eu nem ia falar, ai, que triste, ai, Deus não me ama, não. Quando a gente reclama assim, eu posso pôr como reclamar, mas, por exemplo, eu orei, não aconteceu, eu sei que não foi a vontade de Deus, ou que eu não estava realmente conectado com a vontade de Deus, né? E eu fico assim, poxa vida, não aconteceu. É pecado? Tipo, se você se frustrar em algum sentido. Existem dois tipos de frustração. Aquele que você sai, tipo, reclama de Deus e tal. E o outro que você fica, putz, nossa. Não, difícil falar, né, se é pecado ou não, porque é algo muito íntimo do seu coração, né? Mas nós somos humanos, né? E Deus sabe das nossas limitações também. E óbvio, como eu falei, se eu tivesse ido pra praia e tivesse 4 dias de chuva, eu ia ficar feliz, mas no fundo eu ia ficar, poxa, queria um solzinho. Não sei te dizer se é pecado. Eu acho que não, entendeu? Como eu falei, é algo muito íntimo, né? Muito do coração de cada um para eu conseguir falar, é ou não é. Mas, neste caso específico, aconteceu segundo a minha oração, nos detalhes. E por que eu orei assim? Porque eu creio que ele é o criador de tudo, sabe? Então, o sol, a chuva, todos estão debaixo do governo dele. Por mais que eu creia que ele tenha criado leis da natureza, que essas coisas funcionam, sabe? Não em micro-administrações de Deus, que ele está o tempo inteiro. Não, eu creio que ele criou coisas que rodam sozinhas, naturalmente. Sabe? Agora, ele é Deus, ele pode intervir? Lógico, ele pode intervir. Ele pode intervir, ele é Deus, ele pode fazer as coisas, ele pode fazer tudo na hora que ele quiser. Entendeu? Então, eu acho que crer nisso, que Jesus ele é o criador de tudo, nos faz desenvolver a nossa fé para pedir aquilo que está no nosso coração e clamar que o desejo do nosso coração esteja alinhado à vontade dele, para que aquilo venha a acontecer, para que a nossa oração seja respondida, não porque é a nossa oração, mas porque é a vontade do Pai. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí, vamos para o segundo ponto então, que é não devemos nos apoiar em garantias humanas. Independente da linha de interpretação teológica que você prefira adotar, A, que é Pedro deu um grande passo de fé, ou B, Pedro confiou na cultura rabínica, independente disso, no desenrolar da história, vemos que a perda do foco em Jesus levou o apóstolo a afundar. Devemos sempre lembrar que mesmo quando dermos um passo de fé, ou quando estivermos com garantias humanas, não podemos perder o foco em Jesus, mesmo que as circunstâncias ao redor sejam as mais desesperadoras. Foque em Jesus e lembre-se que isso não nos isenta das tempestades, mas nos faz chegar seguros até o nosso destino final. Então, gente, entenda. A gente não deve se apoiar nem na nossa fé, porque, entenda, gente, fé é crer em coisas que não se esperam e fatos que não se veem. A nossa fé é ótima, mas a garantia da nossa salvação não está na nossa fé, está em Cristo. E o Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Não, Cristo é o desenvolvedor da nossa fé. Mas entenda, a nossa fé não é Cristo. Entendeu? Então a nossa garantia não pode ser, não, porque eu tenho uma fé muito grande. E às vezes a pessoa se soberbece por ser uma pessoa de fé. E aí ela já está fora do foco. Porque ela tirou o foco dela de Jesus e colocou o foco dela na fé. Então já perdeu o foco aí. Ou então numa garantia. Não, eu tenho um ótimo trabalho. Não, isso sempre é assim. Tão certo quanto amanhã eu consigo isso. Não. Não se apoia nessas coisas. Sabe? Naturalmente o nosso coração é inclinado a se apoiar nessas coisas, sim. Mas sempre foco em Jesus. Por isso que, por exemplo, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, Jesus nos ensina a pedir, inclusive, pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, é o básico. Você vê, a gente não lembra normalmente de Deus acordar e falar, Deus, me dá o pão de hoje. Porque você sabe que você vai trabalhar, tem seu dinheiro na sua conta, você vai comprar. Não precisa nem pedir. Mas Jesus nos ensina. Por quê? Porque até nos mínimos detalhes, a gente precisa mostrar a nossa humildade e dependência nele. Entende? Então, a gente não deve se apoiar em garantia humana, em nada. E lembrando, fé, por mais seja algo que seja do campo da espiritualidade, é humano. Fé é algo humano. No céu, a gente não vai precisar ter fé. Sabe? Caramba, eu lembrei daquele... de quando você começou a fazer conta sem ter o dinheiro, que é tipo, antes da Roberta começar a trabalhar.
Nossa, verdade. Nossa, nem lembrava, essa foi boa. Massa, uma coisa boa aqui. Nossa, essa foi sensacional. A minha esposa, ela passou num concurso público muito bom, né? E aí, tava assim, ela vai ser contratada no mês tal. E aí eu fui minha filha nascer, já fiz várias compras e tal, me apoiei nessas coisas. E aí acabou que atrasou, não lembro por que lá, umas burocracias lá, e não foi naquele mês ali, foi tipo uns 3, 4 meses depois. O que aconteceu? Até mais, né? O que aconteceu? Fiquei endividado. Por quê? Porque confiei em algo, não, é certo. E não foi. Entendeu? E aí me lasquei, né? Nossa, aí entra cheque especial, cartão de crédito enrola. Aí depois de. Eu comentei com o Marcelo, comentei com meus amigos, eu falei, mas uma coisa eu aprendi. Nunca mais eu conto com nada que não esteja nas minhas mãos. Então, ou seja, foi exatamente isso, ele deu o exemplo perfeito. Eu me apoiei numa garantia, não, é certo, esse dinheiro vai vir. E não veio. E eu me enrolei todo. Aí, graças a Deus, as coisas se acertaram. Ela foi nomeada no concurso, maravilha, e tudo se normalizou. Mas é exatamente isso. Então, é bom pra gente. Não é certo, é certo. Calma, espere ser certo mesmo. Entendeu? A gente, culturalmente aqui no Brasil, talvez não nessa geração que está vindo mais nova, né? Mas até na nossa mesmo, culturalmente falando, uma carteira assinada é o pilar da pessoa. Tipo, não, eu tô tranquilo. Tipo, se tiver dinheiro guardado, então, nossa, aí eu sou o cara. E não é. Tanto que a única se coisa engane. que Jesus compara a Deus na Bíblia é o dinheiro. Essa segurança que a gente tem no dinheiro. Essa falsa segurança, né? Essa ilusão de segurança de ter dinheiro guardado, ou ter dinheiro na conta, ou ter investimentos, patrimônio. E é uma grande ilusão. Porque não deve. É uma benção se você tem, glória a Deus, você se organizou, você conseguiu ter, que bom, glória a Deus por isso. Mas não se apoie nessas coisas. Foco sempre em Jesus. Porque se apoiar nessas coisas, amigão, vai afundar. E a gente tá vendo isso na pandemia, né? Quantas pessoas que tinham várias coisas, vários recursos, vários patrimônios no meio da pandemia, quebrou a empresa e foi perdendo tudo e quebrou. Entendeu? Então, de fato, aí, uma coisa que a gente deve sempre lembrar também é que estar focado em Jesus não nos isenta das tempestades. Não nos isenta. A gente vai ter tempestade, a gente pode até afundar. A gente não vai se afogar, porque na hora correta, Jesus vai nos resgatar. Mas ele vai permitir que a gente passe pela tempestade. Mas no nosso destino final, a gente chega. E o destino final, gente, é a eternidade, tá? Destino final não é o carro de 100 mil, a casa de 500 mil, não. O destino final é a eternidade. Então pode ser que você vá passar um monte de tempestade aqui na vida, mas quando chegar na eternidade, o seu destino final, seguro, maravilhoso, com o Pai, glória a Deus por isso. E mesmo em meio às tempestades, a gente vai estar com Cristo, vai vivenciar alguns milagres, igual Pedro. Mas estava na dificuldade, ele caminhou sobre as águas, ele vivenciou milagres. E aí então vamos para o terceiro e último. Princípio prático, aspecto prático desse milagre. Jesus sempre nos socorre no momento certo. Jesus poderia ter poupado os discípulos de passar por essa tempestade se quisesse. Mas obviamente que isso não os desenvolveria como pessoas e discípulos dele. As tempestades em nossas vidas são pedagógicas, ou seja, nos ensinam muito. Mas isso não quer dizer que são orquestradas por Deus, mas sim que ele nos permite passar por elas e algumas vezes nem iremos entender o porquê. O que eu quis dizer por isso aqui? Gente, eu falei, Deus ele domina sobre todas as coisas, sobre as leis da natureza. Deus pode falar para uma nuvem, vai lá, chove, vai lá, não chove, cai raio, nunca. Pode, ele pode. Mas quer dizer que o tempo inteiro ele está orquestrando as nuvens? Não, por quê? Porque ele criou leis da natureza, em que a água evapora, chega na atmosfera, entra lá no estágio lá de sublimação, aí ela fica no estágio, aí a temperatura baixa, aí ela vai para o estado do gasoso para o líquido, aí cai a chuva. Isso é lei da física, isso são leis da natureza que funcionam. Deus pode interferir? Lógico que pode, Mas ele fez, vamos colocar assim, um sistema que roda. Candonga, Huckmarker ele fala no livro dele Filosofia Estética sobre 12 esferas de ordem criadas por Deus para reger a criação. Sim. Então tem a esfera da ciência, a esfera religiosa, a esfera política, a esfera financeira. O problema é quando a gente coloca essas esferas no pedestal.
Sim, como Por se fosse exemplo, Deus, né? o marxismo ele coloca a esfera política e financeira no pedestal. Não, essa é a resposta para tudo. Sim. E fala que o problema da ordem é a esfera religiosa. Uhum. Então, essas 12 esferas que existem coexistem entre elas, Perfeito. mas elas não Se interferem ali. uma na outra. Por exemplo, a gente vê hoje pastor se elegendo a cargo político como pastor. Sim. Uma coisa é pastor, outra coisa é você ser político. É isso aí. Entendeu? Diferentes. Então, não deve haver essa interferência uma na outra, mas Deus ele é soberano sobre todas Sim. elas. Eu achei muito... É muito interessante. E é muito isso mesmo. Então, quando eu disse, né, que ele não orquestra a tempestade, é que a tempestade ela acontece mesmo. Entendeu? Ela acontece. Agora, Deus ainda assim pode orquestrar uma tempestade? Pode. Mas não quer dizer que toda a tempestade que a gente está passando na vida foi Deus que planejou. Não, isso aconteceria mesmo. Exemplo, se você atravessar a rua sem olhar para os dois lados, a probabilidade de um carro te pegar é grande. Mas foi Deus que mandou aquele carro lá para me pegar. Então, não, meu amigo. Por favor, né? Os carros estão passando. Se você entrar na frente de um carro vai te pegar. Mas foi Deus que determinou, que mandou aquele carro ali naquele momento. Não, sabe? Não. Mas pode ser também? Pode. Então você tá entendendo quando eu falo não e pode? É porque eu quero dizer que Deus ele pode todas as coisas, porque ele é Deus. Mas muitas coisas ele simplesmente disse, funcione. Porque eu criei para que aquelas coisas rodem aí, naturalmente. Funcionem naturalmente. Mas eu posso intervir a qualquer momento, porque eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Então as tempestades fazem parte das nossas vidas. Agora pensar que tudo foi Deus que mandou, não, eu não vejo dessa forma. E aí, por exemplo, muita gente fala isso do coronavírus. Porque Deus mandou o coronavírus e tal. Tudo bem, são opiniões. Mas eu não creio que Deus mandou o coronavírus. Não creio. Eu creio que em meio ao coronavírus, Deus está nos dando um privilégio imenso para crescermos e evoluirmos como pessoas, como humanidade, como cristãos e etc. Mas que ele manda o coronavírus, eu pelo menos não creio. Eu, Thiago Candonga, não creio. Não creio. Simplesmente aconteceu lá, sei lá, se vai aí da linha aí do pessoal aí que é bem, como que diz? Conspiracionista, e não, foi os próprios chineses que inventaram, não, gente, é isso mesmo, o mosquito lá picou o morcego, teve uma mutação que o homem comeu, enfim, se foi isso também, não sei como foi. Mas eu creio que isso é o que acontece mesmo, pode acontecer. Seja o homem fazendo, seja de fato por uma mutação de um mosquito com um morcego e o homem come, pode acontecer. Agora, Deus mandou, eu não creio. Agora, Deus pode. Um exemplo é as pragas do Egito. Né? Exatamente. Ele foi lá e mandou, lá no Egito, entendeu? Orquestrou aquelas pragas ali, para quê? Para que o nome dele fosse conhecido em todo o mundo antigo, entendeu? Que era um mundo alheio ao Deus Israel, Deus Todo-Poderoso, e todo mundo ali antigo ficou conhecendo esse Deus como o Deus que subjugou nada mais, nada menos que Faraó. Que era ali a representação de Deus na Terra. Então pode, mas é natural a gente passar por tempestades, vamos passar por tempestades, Deus permite que a gente passe por elas, algumas vezes a gente nem vai entender por que a gente está passando, também não adianta falar, não, uma hora você vai saber por quê, pode ser que não, mas é a mesma lógica de Jó. Jó nunca recebeu a explicação de Deus do porquê ele passou por tudo que ele passou, por todo o sofrimento, mas quando ele viu Deus, que ele se deparou com a presença de Deus ali, foi suficiente. E ele se sentiu completamente satisfeito, completo, e disse, antes eu te conhecia de ouvir, agora os olhos te veem. Então, às vezes a gente precisa de explicações, a gente precisa de ver Deus em meio a essas circunstâncias. Isso vai ser suficiente. E aí o fato é que Jesus sempre nos socorre no momento certo, mesmo que momentaneamente possamos estar afundando. Portanto, creia que ele nos guiará seguros ao nosso destino final, que é a eternidade com ele. Então, gente, pode ser que você esteja me ouvindo aqui, que você esteja passando por momentos aí de turbulência, de dificuldades, de tormentas, de tempestades, e você esteja até afundando aí. Faz parte. Mas lembre sempre, clame a Jesus, busque a presença de Jesus, foque em Jesus, que ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Isso é garantido na palavra dele, que não mente.
Ele vai te socorrer. Agora, ele vai te isentar de passar pela tempestade? Não. E saiba, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam demais. Então aí, para recapitular os 3 princípios práticos, primeiro, que Jesus ele é o criador de tudo, e isso desenvolve a nossa fé para a gente crer cada vez mais nele, para que ele saber que ele tem controle de todas as coisas, e a gente pode buscá-lo e clamar a ele para que ele faça e haja. 2, a gente não deve se apoiar em garantias humanas, mesmo que seja a nossa fé nele, não, mas sempre foco nele, nele. Como eu disse, mas a minha fé nele, maravilha. O negócio é que às vezes a gente coloca fé em coisas, às vezes a gente coloca fé em circunstâncias, a gente coloca fé em métodos, e aí isso que essa fé se torna uma garantia humana. E aí não, a gente não deve se apoiar nessas coisas. Agora, a nossa fé em Cristo, óbvio, é o certo. Então não se apoia em nada humano, nada. Tem essas coisas, elas nos ajudam, elas são maravilhosas, sim, mas o foco é sempre em Jesus. E por fim, Jesus sempre nos socorre no momento certo. Pode ser que você esteja afundando aí. Clame a Ele, foque nele e prontamente Ele irá te resgatar, assim como me resgata, assim como resgata todos aqueles que verdadeiramente estão nele. Maravilha, meu amigo e minha amiga. Então ficamos por aqui com mais essa aula aí, a nossa 5ª aula, Jesus caminhando sobre as águas. Que Jesus te abençoe muito, tenha uma excelente semana aí. Deus te abençoe, valeu, abração, é nóis.